Olá pessoal, tudo bem aí? Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre nossa experiência, a minha como mãe e a do meu filho na escola pública aqui em Portugal, desde que nós chegamos há 5 anos atrás. Eu sou a Nilda Lourenço, para quem não me conhece, imigrei em 2019, está fazendo agora 6 anos que moramos em Portugal. Este é meu filho Davi, que chegou aqui com 7 anos e hoje ele já tem 13? Eu 12, esqueci a 13? idade do meu filho. Quantos anos você tem, Davi? Eu tenho 12 ou eu tenho 13? 13, né? Acho que sim. Gente, esqueci a idade do meu filho. Eu também esqueci minha própria É idade. de 2019. Opa! Eita! Meu filho nasceu em 2011, é 13 anos. Meu filho já tem 13. Gente, que absurdo, passa tão rápido. Esse ano eu vou fazer 14 anos, Fazer 14. Ele já tá até, olha, com a voz grossa. Chegou aqui, era um bebê tão pititico, tão fofinho. Agora tá um fofão, né? Chegou, já tá com a voz grossa, já tá crescendo o bigodinho. Olha, já tá crescendo o bigodinho. Ai, que saudade dele no colo. Mas enfim, vamos contar a experiência dele, como que foi, se foi traumático, se não foi, como que foi a primeira escola. Quando nós chegamos em 2019, chegamos em março. O ano letivo aqui começa em setembro. Em junho começa as férias, né? Ele teria 2 meses só. E ele já veio com o histórico escolar para começar o segundo ano. Ele fez o primeiro ano no Brasil, mas chegou aqui teria só 2 meses, né, para acabar o ano. Então nós chegamos à conclusão que ele teria que começar o segundo ano em setembro. E até setembro, para ele não ficar parado, nós matriculamos ele no primeiro ano. Então ele entrou no final de março na escola, estudou abril, maio, para se acostumar com a escola, se familiarizar com a língua, para entender mais o português de Portugal, que quando você chega é muito diferente, sim. Para ele já conhecer os amiguinhos da classe, se familiarizar com a escola. Em junho chegaram as férias de verão, né? Junho, julho, agosto. Em setembro ele começou o segundo ano para valer. Tá? Então ele fez 1 ano no Brasil, passou para o segundo e aqui ele fez mais 2 meses de primeiro ano. No Brasil ele não tinha aprendido a letra cursiva, que é aquela manual, né? E aqui em Portugal o pessoal já aprende a letra cursiva no primeiro ano. Não foi isso, Davi? Sim. O que cá em Portugal é chamado de letra manuscrita, a letra desenhada, e letra à máquina, que é a letra impressa, né? Que é a nossa... Que é Brasil, feita, que é a letra de forma, né? máquina. Que a gente fala letra de forma. É Acho que é isso, né, feita gente? de máquina. Como se fosse a máquina. Feita pela máquina. Então, o Davi, ele sofreu, né, Davi, por não saber fazer a letra cursiva. Ele teve que correr, aprender na raça, porque o povo já estava adiantado com isso. O que todo mundo aprendeu em 1 ano, eu tive que aprender em 1 mês. Em 2 meses. Em 2 meses. E até hoje sofre com a letra, né, Davi? Com a letra Pelo menos feia. eu tenho essa... Tudo tem um motivo, né? Tudo tem um porquê de ser assim, né? O porquê? Minha letra é meio garranchada por isso. Ai, por isso? Essa é a razão da sua letra ser feia. Ainda bem que você tem uma desculpa, né, Davi? Que seria de você se não tivesse? Agora tem que ver se os professores, né, agora no 7º ano, que o Davi já tá no 7º ano, se os professores aceitam essa desculpa, né? Bom, enfim, o Davi sofreu um pouco para aprender a cursiva, porque ele demorava muito para copiar da lousa, tinha alguns probleminhas assim, né? A professora sempre mandava uma mensagem. Segundo e terceiro ano ele estudou em Coimbra. O 4º ano ele estudou aqui em Vila Nova de Gaia, só que aqui ele estudou em 3 escolas diferentes, porque aqui ele entrou no último ano da escola básica, naquela escola que ele entrou era só até o 4º ano. Depois ele foi para uma outra, essa que ele entrou na 5ª série, ela só ia até o 9º ano, e estudou o 5º e o 6º lá. Quando ele passou para o 7º ano, a maioria dos alunos quiseram passar para outra, que é do mesmo agrupamento, tá? Desde que nós chegamos em Gaia é sempre o mesmo agrupamento. Ele passou para outra porque lá já tem o secundário. Quando ele terminar o 9º ano, ele já continua lá no secundário. Então essa escola que o Davi estuda vai ser a escola que ele ficou mais tempo aqui em Portugal. Que aqui ele já fez, começou agora o 7º ano e vai até o secundário, vai terminar o 8º, o 9º, depois começa o secundário nessa mesma escola.
Agora fala como que foi, Davi, você se lembra como que foi quando você chegou aqui, que você foi para a escola? Foi muito terrível? Você sofreu com a diferença de tratamento que você tinha lá no Brasil e aqui? Fala um pouco como foi sua experiência para as mães, né, que estão imigrando, que têm filhos pequenos e que uma grande preocupação é como que vai ser a escola. Toda mãe quer ver o filho feliz, a mãe sofre junto com o filho e eu sei que é uma grande preocupação porque era minha também. Como que foi, Davi? Como foi sua experiência em Coimbra? A minha experiência em Coimbra, eu acho que... Eu não vou dizer assim se ela foi boa, se ela foi má. Eu acho que, sinceramente, eu tive uma experiência boa, só que tinha algumas coisinhas pequenininhas. Por exemplo, a diferença de local, a diferença de sotaque que tinha. Até hoje tem algumas coisas que certos funcionários ou funcionárias que têm um português de Portugal, ou então até de outras zonas mais forte, mais prevalecente, eu não consigo perceber assim tão bem o que dizem. Mas, Ainda hoje isso? ainda hoje, Caramba, depois de 5 anos. tem alguns funcionários ou funcionárias Depende da mesmo, região de Portugal, o sim, sotaque é diferente, né? tem algumas pessoas de umas zonas assim, normalmente vêm dos Açores, que têm um Os português Açores. mesmo muito puxado, mesmo muito difícil de perceber. Tanto é que tem até pessoas de Portugal que dizem que não percebem o sotaque das próprias pessoas de Portugal. Eu do verdade. Brasil, então, tenho uma dificuldade maior nisso. Enfim, basicamente, além disso, eu acho que o tratamento é diferente, sim, por causa da cultura, é uma cultura bem diferente. No Brasil, pelo menos, como eu já estive acostumado a estar lá desde a da Desde pré-escola. 2 anos. Desde Desde os 2 dois anos. anos. Desde os 2 anos até o primeiro ano, eu sempre estive lá. Todas as funcionárias já me conheciam, já era amigo de todo mundo, já tinha uma relação com todo mundo. Todas as funcionárias já gostavam de mim. Eu cheguei aqui, eu era só mais um miúdo, novo, que ninguém conhecia, Entre ninguém sabia. parênteses, só uma observação. O Davi, em São Paulo, nós somos de São Paulo, tá? Da Zona Sul. O Davi estudava numa escola bilíngue, uma escola particular, bilíngue, tá? Gastávamos em média R$ 4.500 na época, isso há 5 anos atrás, tá? Com esportes na escola, era bilíngue, né? Tanto é que quando ele veio para Portugal, ele já falava muito bem o inglês. Desde os 2 anos, desde o prézinho tinha aulas de inglês já. E aqui começou em escola pública, no 2º ano. Além disso, eu era basicamente tratado como se eu fosse um número a mais. Eu era um a mais. Só que a coisa que eu sempre me esforcei para isso era sempre ter um comportamento mais calmo, sempre ser mais gentil com as minhas frases, porque eu percebo que cá em Portugal tem miúdos, normalmente da minha idade, que têm um comportamento muito agressivo, ou então que dizem coisas muito feias. Eu sempre tentei ter pelo menos quando tinham funcionários por perto, ou pessoas importantes por perto, eu tentava manter-me e não falar do mesmo jeito que eu falava com os meus amigos. Quando eu percebia que tinha uma funcionária a me observar alguma coisa assim, sempre tentava falar de um jeito menos ofensivo. Desde os 7 anos, isso? Desde... Sim, sempre tive essa analogia para que as funcionárias gostassem de mim e percebessem que, caso acontecesse alguma coisa, eu sempre pensei assim: caso aconteça alguma coisa, que eu e algum miúdo nós não nos gostemos, alguma coisa aconteça e vá para a diretoria ou algo desse género, a diretora perceba um pouco mais o meu lado e tenha mais cuidado, não seja sempre... Porque como eu era de outro país, eu também pensava que lá por eu ser de outro país, a diretora iria sempre preferir o que o meu colega estava a dizer. Só que não. A diretora, pelo menos da primeira escola, sempre foi muito simpática, era muito inclusiva e sempre eu percebia os meus lados. As poucas vezes que eu, entre o primeiro e terceiro ano, fui parar na diretoria, a diretoria era muito simpática comigo. Eu percebia que sempre tinham muito cuidado, também por eu sempre querer mostrar que eu tinha um comportamento mais calmo e que eu não era apenas um menino assim, que eu era um menino diferente um pouco. O Davi sempre foi assim, muito educado, o Davi é educado, sempre foi muito elogiado pelos professores. O único problema do Davi, que sempre foi, até hoje, é a letra dele. Era sempre isso. Até hoje, no 7º ano, é a letra. É que, a partir do 5º ano, nós passamos a ter vários professores. E o que a minha própria mãe disse, que eu parei para pensar agora sobre isso, é que alguns professores podem pensar que
o meu único problema é a letra, e ok, só que alguns professores podem pensar que eu é apenas desleixo meu, que eu apenas não quero saber e apenas faço uma letra de propósito, apenas como preguiça ou apenas para ser mais rápido, como se fosse um método das coisas serem mais fáceis, não por ser realmente uma dificuldade minha, como se eu fizesse isso de propósito, pelo meu próprio mal, como se fosse apenas, olha, essa aqui é a minha letra, vocês são os professores, vocês têm que corrigir as minhas coisas com essa letra, pronto. Mas não é isso. É o que eu falo pro Davi. O Davi realmente tem essa dificuldade, ele já foi até psicólogo por causa disso, lá em Coimbra mesmo, psicólogo da escola, conversei com a professora dele e ela conseguiu uma psicóloga. Fez vários testes, não teve nenhum diagnóstico, né? Mas a letra do Davi realmente, ela é uns garranchos e para o professor corrigir, entender, ele tem que perder um tempo, né? Então eu falo pro Davi, se eu fosse sua professora, eu já daria tudo errado, porque eu não iria, ninguém tem obrigação de traduzir o que você está escrevendo. Mas é uma dificuldade do Davi que eu já passei para a professora também. Agora no 7º ano, para mim também é tudo novo, essa escola é nova, a professora já me chamou, assim como ela chamou todos os pais para conhecer, né? Para conversar. A diretora de turma, quando eu falo diretora, é a diretora de turma, tá? Que é a professora responsável pela sala deles. Me chamou e falou que o Davi tinha que melhorar a letra. Daí eu conversei com ela, eu falei que ele sempre teve essa dificuldade, que a letra dele realmente é feia, que nós trabalhamos muito em casa para ele melhorar a letra. E ela acabou entendendo, e o Davi está fazendo muito esforço também, cada vez mais, para melhorar a organização no caderno. Mas é a única queixa que os professores têm para falar com relação ao Davi é essa, porque todos, 100% deles falam que o Davi é muito inteligente, que ele é muito educado, e inclusive no 6º ano, né, Davi? No 5º e no 6º, que foi com a mesma diretora de turma, ela falava para mim que o Davi fazia o diferencial na sala de aula, que ele tem um vocabulário riquíssimo, que ele faz a diferença na sala de aula, e eu ficava toda orgulhosa. A letra dele tá tentando melhorar, temos fé que vai conseguir, né, Davi? Sim, uma coisa engraçada foi que, pelo menos no 5º e no 6º ano, todo mundo que viu o meu caderno ficava a rir e tudo. Até usava isso aí como uma piada entre os meus amigos e tudo, que era engraçado. As pessoas elas abriam o meu caderno e até davam um pulo de susto. E em todos os anos sempre foi assim, era sempre uma brincadeirinha. Até hoje, tivemos uma aula diferente e eu sentei-me perto de um outro amigo meu que eu nunca fui assim tão chegado, que a sala é nova, ainda não conheço tão bem ele. Abriu o meu caderno e ele disse, ai, que é isso, que medo, que susto, realmente. Aí todo mundo da minha fila nova, que eu acabei de me sentar, pediu para apanhar o meu caderno e todo mundo ficou a olhar o caderno todo, a olhar, a tentar decifrar. Começaram a tentar decifrar a minha letra, só que já perceberam que realmente é legível, e igual eu já expliquei para eles. É hoje, feia, mas é legível, dá para entender. E o que eu explico a toda a gente, que a minha letra, ela tem os seus algoritmos. Igual eu digo, igual os meus amigos próprios dizem, é como se eu tivesse criado o meu alfabeto. Que hoje eu até fiz isso, que eu apanhei uma folha e escrevi os meus caracteres, cada letra, como se fosse o meu alfabeto. Porque se eu tenho um S desenhado, todo o S vai seguir o mesmo padrão de S. Todos os S que encontrar no meu caderno vai ter o mesmo S. Não é uma letra garranchada que cada coisa sai de um jeito, não. Todos os S são iguais. Aí que está o problema. Mas enfim. Basicamente, no ponto que eu queria chegar era que os meus amigos, eles, pelo menos do 7º ano, eles nem todos gozaram com a minha letra. Nem todos ficaram a rir-se da minha letra, quis eu dizer. Inclusive, você tem amigo que quer te ajudar a melhorar, né? Dizer, alguma parte dos meus amigos, dois eles realmente se dedicam a me ajudar. E eles ajudam-me de um jeito muito intuitivo, quis eu dizer. Basicamente. Meus amigos eles dizem assim, que eu não devo fazer quadrados, os quadrados fazem mal ao meu caderno. Se eu fizer um quadrado, eles dão um soco. É muito simples. É um jeito bem intuitivo. O Davi tem bons amigos no 7º ano, né, Davi? São umas gracinhas os amigos do Davi. Tudo adolescente, pré-adolescente, adolescente, né? Tudo nessa faixa, 12, 13 anos, né, Davi? Acho que o Davi 13, 14, não sei se tem alguém de 14, né? Mas a maioria é 12, 13 anos. Até onde eu sou o mais velho. Mais velho. Porque ele ficou 2 anos no primeiro ainda, né? Ao invés de entrar no 2º. Agora fala uma coisa, Davi, você já sentiu alguma discriminação pelo fato de você ser brasileiro? Alguma coisa assim? Alguém já quis te diminuir? Bullying, alguma coisa assim? Depende. Pode ser verdade, realmente aconteceram umas situações de umas piadas assim,
as piadas a dizer que roubou o ouro e tudo, mas isso são só piadinhas chatas. Que roubou ouro? Sim, são só piadinhas chatas. Mas isso aí em que ano que foi? Quarto ano, não foi? No 7º ano, no 6º ano. Nesse ano ainda no 5º acontece? ano. Sim, sempre teve essas piadinhas. Tiveram piadas mais severas, como colegas meus a dizerem que na minha sala atual, pelo menos, tem muita gente de todos os países, tem até uma linha que é a linha dos estrangeiros, que tem eu, tem 2 meninos da África, tem 2 outras meninas que são de outras partes da Europa, tem uma menina que tem uma descendência um pouco asiática, ascendência, por aí, enfim, os pais são asiáticos, quiser dizer, é muito simples e é muito engraçado, é uma sala bem diversificada. E o ponto sobre isso é que tiveram algumas piadas, por exemplo, que quando se chatearam comigo por algum motivo, disseram, sei lá, tu vieste do Brasil e tudo, vieste dessas zonas também, tu eras meu escravo, trabalha pra mim. Faziam piadas más, assim, mas exceto certas piadas, assim, de certas pessoas, tá tudo bem. Tem meninos lá na sala que são conhecidos como os autistas da sala. É um termo que eu acho meio mau, eu não chamo eles assim, mas chamam eles assim por eles terem um comportamento mesmo fora da caixinha, assim, e por eles fazerem esse tipo de piadas como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. São portugueses? Sim. Tem um menino que é considerado o líder dos especiais, assim, vamos dizer assim. E esse líder dos especiais, ele chama todo mundo desses nomes assim. Por eu ser do Brasil, ele chamava-me de macaco, de propósito. Você? Sim. Só que isso aí virou um apelido assim da sala. Todo mundo da sala chama-se de macaco. Igual. Eu também. Você não sabe. Nem eu sabia, pra mim é tudo novidade. Isso aí também já virou uma brincadeira que todo mundo da sala chama-se de anão, todo mundo chama-se de macaco. Quer dizer, todo mundo põe apelido em todo mundo. Todo mundo, isso aí são nomezinhos da turma, mas esse em específico, ele, por exemplo, tem um amigo nosso assim que tem uma sexualidade diferente dos demais, o que é totalmente aceito por mim, só que pela maior parte da sala não é, todo mundo da sala goza com esse meu amigo, só que por isso esse meu colega, o rei dos especiais e tudo aí, ele fica a chamar essa pessoa de... O rei da gangue? Sim, ele fica a chamar essa pessoa de bicha, de ser inferior, fica a dizer que essa pessoa está a trocar de género para se tornar um género inferior, porque que um homem iria querer se tornar uma mulher. E é português, né, esse menino Sim. que você está falando aqui no... Ele fica a dizer que essa pessoa mesmo, que ele tem mesmo problemas mentais, assim, porque para que alguém iria querer se tornar um gênero inferior? O gajo ele nasceu homem e ele quer se tornar uma mulher. O que ele está a crescer? Que é isso? Sinceramente, esse meu colega, que eu não posso nem sequer chamar de amigo, esse meu colega tem umas ideias assim meio diferentes, assim, da vida. Mas é um só, né? A maioria são seus amigos, não é? O reizão da gangue, assim, é assim. É aquele, sempre tem, né, na sala, aquele que é o rei da bagunça, que gosta de chamar atenção, sempre tem, né? E... Vê-se isso nas avaliações também, viu? Como? Vê-se isso nas avaliações dela também. Tanto é que Nas aconteceu... avaliaões, deve ter nota, deve tirar ponto negativo? Sim, a pessoa deve dar negativo direto? A professora no final das aulas mostrou as grelhas. Em todas as matérias que ele tirou notas positivas, todas foram 50, que é o positivo, certinho. Foi o 5 certinho, necessário para sobreviver. Foi o 5 certinho. E todas as professoras disseram que se ele continuasse com os comportamentos, que ele não tem mesmo limites. Ele no meio das aulas começa a chamar esse tipo de coisas, começa a dizer... É lamentável, né? Mas todo lugar tem isso. Diz um palavreado não tão adequado para a sala de aula, assim... Ô, Davi, agora enfim. fala uma coisa. Você se ofende? Como que você vê tudo isso? Quando alguém te chama de macaco? Alguém fala pra você que foram lá, que eles roubaram ouro, é isso? Sim. Que eles que roubaram ouro, né? Roubaram o ouro do Brasil. Então, como que você se sente? Você se ofende? Você tira de boa? Como que você faz? Eu, sinceramente, eu não tiro de boa, mas eu também não me ofendo. Eu sou muito observador, então quando isso acontece eu apenas guardo essa informação para mim e não respondo nada. Então eu dou uma risadinha só para dar uma amenizada no clima, alguma coisa assim, mas normalmente eu acabo por apenas guardar a informação para mim e acabo por marcar a pessoa que perceber, essa pessoa aqui, ela realmente, ok, já estou a ter uma ideia assim que essa pessoa ela faz esse tipo de piadas, ela tem esse tipo de humor. Você já sabe que não serve para ser seu amigo. Eu também gosto de fazer piadas e tudo, e um dos meus maiores objetivos é fazer as pessoas felizes, e por isso eu quero fazer as pessoas rirem. Por isso que
eu tento identificar assim mais ou menos o perfil das pessoas e anoto na minha própria mente, assim mais ou menos, o perfil das pessoas da minha sala. Eu faço um diagnóstico mental, assim. Davi é o psicólogo. Exatamente. Aliás, o que você quer ser quando crescer, Davi? Quando terminar seus estudos, o que você vai ser? Ou psicólogo ou professor. Professor, Não vai ser filósofo mais? Ou psicólogo ou professor de filosofia. Professor de filosofia. O Davi sempre fala que quer ser. Ele passou um período que ele queria ser psicólogo para ajudar as pessoas a se resolverem mentalmente, né, Davi? Ajudar as pessoas a serem felizes, e depois mudou. Agora ele quer ser professor de filosofia para ensinar as pessoas a pensarem, não é isso? Exatamente. Agora eu vou falar, gente, eu vou dar uma geralzona aqui, tá? Em termos de custo, como eu falei, lá no Brasil eu gastava muito dinheiro com escola particular, né? Aqui eu nunca paguei escola pro Davi, desde que nós chegamos ele tá em escola pública. Os materiais escolares são todos gratuitos, os livros todos gratuitos. É assim, você usa o livro novo, depois você devolve para a escola para o outro usar, né? Quando não tem novo, acabou aquela quantidade que tinha e começa a dar os usados. Eles não podem escrever a tinta, tem que devolver em ordem, porque se destruírem o livro, depois você tem que pagar, tá? Mas então, é gratuito o livro e a câmera de Gaia, aqui por exemplo, Gaia, né? Mas lá em Coimbra também acontecia, eles dão um voucher para você comprar os outros materiais que faltam, tá? Caderno, lápis de cor, você pode usar esse dinheiro da câmera de Gaia para comprar esses outros materiais. E o computador também com internet para todos os alunos, tá? Tudo gratuito, só que é claro, no final você tem que devolver para a escola, né? Refeição, aí depende do escalão de cada família. Isso daí, eu não sei se é de acordo com o IRS, eu acredito que sim. Nós pagamos, acho que é R$1,45, é isso? 1,46. De refeição, €1,46 por refeição. E é tudo online, tá? Você vai lá, carrega o cartão, tudo na plataforma, nada pessoalmente, nada físico. Eu acho muito bom isso. Você vai lá, deposita dinheiro, se ele quiser ir lá na lanchonete, buffet, né, como vocês falam, para comprar um lanchinho, qualquer coisa, ele usa o cartão, né, como se fosse o cartão. Vai lá e vai debitando o dinheiro, né? E compra as refeições para a semana toda e deposita, por exemplo, €5 para ele passar a semana para comprar lanchinho todo dia. E é assim. Lá em Coimbra era gratuito. Quando nós mudamos para Gaia, que eu comecei a pagar almoço para o Davi, tá? Eu gasto por mês, acho que média de 35 euros com os lanchinhos do Davi. E que mais? Nunca teve um problema grave, assim, de bullying. Nunca teve. O Davi nunca reclamou nada para mim, inclusive tudo que ele falou aqui para mim também é novidade também, esses amigos, mas isso aí eu vejo como normal também, tá? Em toda a escola, na minha época também tinha, acho que vocês também, né? Geralmente no final do semestre a escola faz excursão com eles, tá? Por exemplo, o Davi já foi lá no Oceanário em Lisboa, ele já foi no Museu do Descobrimento, que é na cidade onde nasceu Pedro Álvares Cabral, não é isso? Também então o Davi já fez alguns museus com a escola, então eles sempre fazem, e aí você paga só o transporte às vezes dá 12 euros, às vezes inclui um lanchinho, às vezes não, às vezes o lanchinho, leva o lanchinho de casa e paga só passagem, então é assim, não tem custo, né, perto do que a gente tinha lá no Brasil, além da escola ser de qualidade, o ensino é muito bom, não é, Davi? O ensino é muito bom, bastante qualidade e gratuito, então isso eu acho maravilhoso. É isso, gente, o vídeo tá longo, uma outra vez eu trago o Davi aqui pra gente falar da escola de música no articulado, que o Davi toca guitarra, que ele aprendeu aqui também em Portugal. Vai ficar para um outro vídeo, porque esse vídeo aqui já tá muito longo e nem todo mundo tem paciência para ouvir, para assistir um vídeo longo desse, não é isso? Espero que tenha gostado, que tenha sido útil para você que tem criança. É sofrido, mas a mãe sofre mais do que a criança, eu acredito, né, Davi? Ou não? Não sei, tem criança que sofre também, né? Depende, então, eu sou muito calmo, sou muito na paz, eu sempre fico no meu canto. Eu também nunca era assim muito me meter no meio dos meus amigos, eu sempre ficava com o meu grupinho de amigos, que era para ir 2 pessoas, ou às vezes não era nem ninguém, ou então era só uma, ficava sempre num cantinho, nunca ficava muito no meio, então como eu não era muito popular, e ainda não sou, sempre fico mais nos meus cantinhos ali só a jogar meus joguinhos. Davi é espertinho. Como eu fico só em paz ali, nada me acontece, eu também já não descubro assim tanto da cultura geral assim dos meus coleguinhas, só que acabo até que por perceber. Enfim,
Bom, gente, é isso, tá? Nunca teve nada grave, tá? Tudo ótimo, tudo na paz. O Davi adora a escola, né, Davi? Adora ir pra escola, vocês não têm noção. Não, notas dele são, geralmente é 5, 4, é muito raro o Davi tirar menos que 4, tá? Ele tira notas boas, os professores sempre elogiaram o Davi, isso eu me orgulho muito, né? A professora do ano passado falava que ele ia ser cientista, ela era encantada com o Davi, eu sei porque ela me falava, tá? Isso não muda o fato de eu não achar a escola tão legal. Exatamente, o Davi não gosta de ir pra escola como ninguém gosta, né? Mas ele é muito inteligente, e não é que ele gosta de estudar não, tá? Que ele também não gosta de estudar, ele faz os TPCs, as atividades, porque tem que fazer, pra professora não pegar no pé dele, mas ele não gosta. Ele aprende escutando, ele é muito curioso, então ele aprende muito na aula mesmo, quando o professor explica, ele pega tudo, entende, tira nota boa na prova. Eu faço muitas perguntas e a professora às vezes chateia-se com as minhas perguntas. Às vezes chateia-se com ele também. Muitas perguntas. Ele pergunta demais, imagina, eu não tô vendo, mas eu imagino como que é meu filho lá. O professor tem que ter paciência também, né? Então tá bom. Então, gente, muito obrigada. Faça seu comentário se você gostou desse vídeo, se você gostaria que o Davi viesse aqui mais vezes. E deixa seu like, compartilha com seus amigos. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchauzinho, gente. Beijo. Beijão.